Olá pessoal, dando continuidade ao curso de Instrutor de Libras, nós vamos trabalhar ao longo dessa semana a prática e o discurso da pedagogia surda e a perspectiva da aprendizagem pelo concreto. E assim chamamos vocês para refletir o que vem a ser a pedagogia e o que vem a ser a andragogia. Se eu estou lidando com criança, até a adolescência, eu vou estar lidando com a pedagogia. Mas quando lidamos com adultos, nós não podemos usar as mesmas técnicas da pedagogia para o adulto, porque ele tem uma necessidade diferenciada. Eu tenho um exemplo de um conflito com a cidade do interior aqui em Pernambuco, do qual a professora que trabalhava com os jovens e adultos no turno da tarde aposentou-se, não teve um professor substituto, não teve intérprete, e a direção encaminhou os adolescentes e adultos para o turno da manhã, onde ficam as crianças. Alguns até que foram, mas a maioria da turma abandonou a escola. Disse que não ia estudar com criancinha. De fato, 16, 17, 18 anos de idade, estudar com 9, 10, 11 anos de idade, está se sentindo como ali dentro daquela sala. Então, muito conflitante essa situação. Então, tem que trabalhar com pedagogia, é para uma faixa etária. A andragogia é outra faixa etária. Mas o discurso diz o quê? Que o surdo aprende igual aos ouvintes. Isso não pode acontecer. É preciso fazer uma pedagogia diferenciada ou uma andragogia diferenciada, que seja com características visuais, imagéticas, autoexplicativas, que trabalhe uma construção dinâmica e que o surdo possa se sentir partícipe do processo. Então, aulas expositivas com ou sem intérprete não vai dar condição do surdo aprender. O professor que fala, o termo é logorreia ou verborreia, fala. E aí eu trago sinal réia, o intérprete falando, eu colocando o professor falando e o intérprete. Sem uma imagem, sem construir valores, significados para aquilo ali, muitos surdos não conhecem os sinais. Dizem que o surdo aprende o sinal naturalmente. Não se ensina o sinal, não se ensina o conceito. Ele vê usando, vai inferir e vai utilizar. Mas como se não tem uma imagem que ele possa fazer as conexões mentais? Que aprendizagem vai ser essa? Tudo solto. Não tem aprendizagem. Vai ser uma repetição de quê? De sinal, sem conceito, sem construir valor, sem relação significado-significante. Além do discurso que o surdo aprende igual aos ouvintes, o outro discurso é a pedagogia surda. E o que é que vem a ser essa pedagogia surda? Eu fui procurar nos livros, procurar em apostilas, em cadernos, na internet, o que é que eles defendem enquanto pedagogia surda? Qual é a criação que eles trazem? Qual a construção pedagógica que eles fazem? E depois a aprendizagem pelo concreto, que o surdo aprende pelo concreto. Então vamos amadurecendo um pouquinho esse olhar. Primeiro, diante da cognição visual para os surdos sinalizantes, eu tenho que trabalhar sempre isso, surdo sinalizante, porque muitas vezes nós vamos lendo os livros, os textos, os artigos, a pessoa surda, qual o nível de surdez? Porque se tiver residual auditivo, ele vai escrever, ele vai oralizar, não tem, o tipo 1 não vai ter conflito. Eu estou trabalhando aqui com o tipo 2. Então, diante da pedagogia surda, que é dita pelos livros, é inovação ou adaptação dos recursos pedagógicos feitos para os ouvintes, adaptado para os surdos? Porque para ser uma pedagogia surda, ela teria que ser inovadora, e não uma adaptação. Se adaptação, você adapta a pedagogia para o surdo, do jeito que adapta para o cérebro. Está escrito que a pedagogia surda defende trabalhar com materiais exclusivamente visuais para desenvolver a aprendizagem do surdo. Este é o discurso inserido na escola bilíngue. Quem é o sujeito surdo desse discurso? Se ele tem residual auditivo, oralizado, ele usa órtese, ele é implantado. E aquele que faz leitura labial? Como é que vai ser inserido aí? E aquele que tem residual,
que faz leitura labial? Ou estão falando apenas do exclusivamente sinalizante? E essa pedagogia surda é para aquele que é exclusivamente sinalizante por condição ou porque é imposto, determinado pela comunidade surda que não vai ser trabalhado a oralização, não vai ser trabalhado a leitura labial, não vai ser trabalhado a escrita da língua portuguesa? Imposto para ser o surdo puro, como foi visto na questão da identidade. Diante das necessidades educacionais diferenciadas, é preciso estabelecer novas diretrizes e estratégias que viabilizem, no mesmo espaço de sala de aula, a aprendizagem de todos. O desenvolvimento do sentimento de coletividade se dá pela inclusão, onde todos aprendem a conviver na diferença. Eu conheço escolas onde os professores aprenderam língua de sinais e que estão ensinando. Tem um dia na semana que é o dia de aprender língua de sinais para poder as crianças interagirem entre elas. E daí, todas já estão se comunicando em língua de sinais com as crianças surdas da sala e das outras salas. Esta é a escola bilíngue. E não precisou segregar, separar, se é uma escola exclusivamente de surdo. Então, mais uma vez a pergunta: pedagogia surda é inovação ou adaptação dos recursos? Isto foi o que eu encontrei na pedagogia surda. Qual o nível de abstração? Qual a representação numérica? Quais os significados significantes? Quais os valores absolutos e relativos que estão sendo trabalhados com as crianças surdas? Desde o desenho da memorização do alfabeto, a construção de livros de histórias, o feijãozinho que é surdo, ou então a Cinderela surda, que é o mesmo texto feito para os ouvintes, adaptado para o surdo. Geralmente, quem sofre é o surdo. O bobo da corte é o surdo. O gatinho feio é o surdo. E as pessoas mais são as ouvintes. Está escrito nos livros, está adaptado nos livros. E ainda tem uma escrita de Siegfried Wright, que eles dizem que é a escrita da Libras, que estão impondo para os surdos aprenderem, estão colocando nos cursos de formação como sendo escrita da Libras, em total desatenção ao que está previsto na lei, no decreto. Estão colocando como coisa oficial, e é extraoficial. Com relação à disponibilidade do material didático diante do aluno que aprende através da cognição visual, não é comum encontrar material didático, teórico e metodológico relacionado à educação de surdos sinalizantes. É preciso trabalhar a cognição visual com as técnicas da leitura de imagem, da descrição visual sinalizada, do tripé da aprendizagem. E todo educador tem que despertar e tomar consciência crítica para desenvolver a capacidade de instigar e problematizar para produzir na criança surda a dúvida, a curiosidade e a investigação. Ser questionador de tudo, ser exemplo, tomar consciência de que o conhecimento não se encerra em si. Procuramos instigar vocês para refletirem o que está nos textos, nos artigos, nos livros, no discurso de muitos professores. Não queremos fazer com que você fique com a mente fechada, encerrada, dizendo que essa é a nossa única verdade, ou que o nosso discurso é o único verdadeiro. Não. Nós provocamos fazer a contracultura. E daí cada um de vocês vai estudar, vai procurar ler, vai pesquisar, e com isso vocês vão construindo para que vocês possam ter uma mente mais aberta, mais crítica. Tá? Então, bons estudos para todos vocês e até a próxima.